Boa tarde para vocês, boa tarde aí para os ouvintes, o pessoal que está acompanhando a gente. Fabrício, deixa eu já começar falando contigo sobre esse destaque aqui do dia positivo, né? Eu acabei dando uma olhada aqui, então, por gentileza, já me esclareça, porque assim, curva de juros DIs eu tô vendo mais estressado. Tudo bem que a gente tem Nasdaq subindo até, né, positivamente lá nos Estados Unidos, não sei se isso também tá puxando o setor por aqui, porque não é só positivo, a gente tem local web aqui subindo também mais de 8%. Na sua opinião, o que pode ter acontecido? Porque esse setor de tecnologia é um setor que também foi fortemente impactado nos últimos tempos. É um setor que vem com papéis aí bem descontados, né? Bom, aparentemente, né, tem que fazer um trocadilho, né, o destaque positivo fica com positivo, né? Tá positivo, Mas exato. aparentemente é um movimento técnico, né, mais do que está acontecendo, as curvas de juros, hoje os juros estão subindo, o DI subindo, né, é muito estranho, até o que a gente viu do PIB hoje de manhã do primeiro trimestre, um pouquinho aí abaixo do consenso, e uma expectativa aí de piora na macroeconomia, talvez até para 2023, então, mais do que alguma coisa assim nova, realmente parece que é mais um desgaste, um esgotamento que está gerando um movimento de correção aí, um movimento técnico, né, de desgaste dos papéis. O positivo, apesar aí no primeiro trimestre ter divulgado um resultado bacana, né? É uma receita aí, uma expansão sólida da receita, principalmente aí ligado ao setor público, né? A questão das urnas eletrônicas, a possibilidade aí de novos contratos, né? No pipeline para 2022, compensando aí boa parte da questão aí do aumento de despesa, da piora do resultado financeiro, com as taxas de juros, com o câmbio. Tá? Então, mas mesmo assim o papel sofreu junto com todo o setor. E volta e meia, né, alguns investidores falam assim, não, caiu demais, precisamos aproveitar e colocar um pouquinho para dentro, né, e dispara aí alguns gatilhos, né, de alguns analistas técnicos aí de entrada, né, no papel. Ô Fabrício, boa tarde mais uma vez. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre aí a questão da Bolsa, né, da Bolsa de Valores aí, que tem um bom mês de maio, teve um bom mês de maio aí, né, depois das fortes quedas de abril, né? Quais as perspectivas aí que a gente pode ter para a Bolsa de Valores brasileira aí, levando em conta que a gente está em ano de eleição também? Pois é, né? Ano de eleição não necessariamente quer dizer que é um ano ruim para a Bolsa, né? Mas é um ano que adiciona bastante volatilidade, costuma adicionar bastante volatilidade. Maio é um mês aí conhecido, um mês assustador aí para os investidores, né? Ele coincide aí, ele antecede a saída de férias no hemisfério norte, né? Então, o ditado tradicional é do sell in May and go away, né? Mas para nós aqui no Brasil isso foi muito positivo, principalmente por conta das commodities, né? Talvez o fim do lockdown, essa proposta de reabertura da China, os estímulos que a China vai tentar fazer aí, acabaram puxando o minério novamente, né? Fazendo com que a nossa bolsa aí se beneficiasse novamente aí dessa questão das commodities, né? Por um lado, pressiona a inflação, mas nossa bolsa aqui, o peso aí de Vale, Petrobras, praticamente liderando aí o índice, né? Ajudaram aí com que o índice fosse positivo em maio, né? Maio, que mesmo aí com a troca do presidente da Petrobras no final do mês, né? Petro foi um destaque aí, até por conta do resultado espetacular aí no início, no dia 5 de maio, né, o anúncio aí de um dividendo de R$ 3,71, na ocasião aí, acho que dava quase 12 ou 13% de yield. Então, sim, commodities, né, fizeram um papel importante, ajudaram a gente aí a terminar um mês aí bem melhor do que as bolsas americanas, né, que, pelo contrário, sim, lá terminaram aí no território negativo. Então, agora, perspectiva, né, assim, a certeza é que a gente vai ter ainda bastante volatilidade esse ano, né? Petro aí como um principal player na questão aí envolvendo agora a política, né? Principalmente a questão dos combustíveis, da alta dos combustíveis. O petróleo aí não dá trégua, hoje mesmo com a OPEP aí dizendo que vai aumentar a produção, mas isso é pouco refletiu, né? Talvez o mercado esperasse mais, o petróleo volta a subir. Põe pressão, aparentemente a Petro anunciou um novo aumento para o querosene de aviação, as empresas aéreas que já vinham sofrendo, já sofreram ontem, né, com a alta do petróleo. Então, e a Petro fica a bola da vez no cenário aí para essa questão, né? Como é que o governo vai tentar lidar
com essa questão aí do impacto do combustível aqui na inflação e no bolso da população também. E commodities, né? A gente tem aí, se a China conseguir fazer essa aceleração e o minério continuar essa trajetória, eu acho que vai ter um papel importante também para ajudar a gente se manter aí, ter menores sustos aí em relação ao andamento da Bolsa aqui. Claro, eu do tempo que eu acompanho o mercado, né, desde aí dos anos 90, a gente tem uma correlação bastante interessante com a Bolsa Americana. A gente descolou em maio por conta das commodities, né, mas fica aí um outro ponto além da eleição, que é a questão do aperto, né, do quantitative tightening agora, né, a gente sai aí do quantitative easing para a questão da redução do balanço do Fed, do aumento da taxa de juros, que pode aí colocar uma pressão lá fora, né, e quem sabe contaminar a gente aqui também. É um ano difícil, não deve ser um ano fácil para o investidor aqui na Bolsa de Valores, não. Uhum. Você falou sobre essa questão aí da Petrobras, falou sobre essa questão dos dividendos, os resultados da companhia que foram bastante significativos, mas a gente tem visto, por exemplo, dias como hoje, que a gente tem alta da commodity, a gente tem visto pesar muito mais na conta aí da companhia a questão dos riscos políticos, né? As interferências, todas essas repercussões, as incertezas em cima da direção da companhia, essa troca constante de nomes, vai ter gente nova no conselho, não vai ter gente nova no conselho, ou seja, diante desse cenário de tantas incertezas, é momento de entrar na Petrobras, talvez aproveitar essas volatilidades, um preço um pouco mais embaixo do papel, na tua opinião, se expor a esse risco dessas incertezas de um estatal, né, principalmente nesse caso a Petrobras, e que tem bastante. Qual que é a tua avaliação quanto a isso? Olha, quando a gente olha o resultado de Petrobras, né, a geração de caixa que a companhia vem conseguindo com o petróleo nesse nível, os investimentos que vem sendo feitos, né, a qualidade aí do resultado da companhia, realmente, quando a gente olha o preço de tela versus toda essa entrega, daria para dizer assim que até vale o risco dessa volatilidade, né? Mas realmente, esse peso político aí complica o cenário, né, apavora o investidor, assusta o investidor e deixa o cenário um pouco mais conturbado. A vantagem da Petrobras, né, até pela sua liquidez, ela tem um mercado bastante líquido na questão das opções também. Então, os investidores conseguem, né, trabalhar bastante aí travados ou usando os derivativos, aí, usando as opções, né, ou seja, put, as calls, para poder se proteger em tão boas operações. Então, sim, eu acho que a Petrobras segue sendo uma boa oportunidade, e principalmente porque tem meios, né, de se defender aí desse tipo de atuação ou desse tipo de volatilidade causado pelo cenário político. Acho que tanto Vale quanto Petrobras, né, Vale não tem esse peso político, ambas aí estão precificadas com um cenário de queda de commodity, né, o mundo assustou muito, como as commodities assim, se tivessem subido demais, não vai cair, então os preços se ajustaram e isso, né, mostra aí que as companhias estão gerando yields aí extremamente atrativos, né, dividend yields aí de 15%, 20% projetados aí. Então elas já negociam aí descontadas esperando uma queda das commodities, e eu acho que dá uma margem boa de segurança assim, para o investidor poder colocar o pé na água. Uhum. Só rapidinho, Brosco, só para poder emendar essa questão da Vale, porque teve esse pacote, a gente trouxe aqui essa notícia, inclusive, aliás, o governo chinês tem falado sobre essa questão desse pacote de estímulos por lá para tentar incentivar a economia. Isso tem dado um resultado positivo aqui no setor de minério de ferro, mas aí eu tenho dois questionamentos para você. Você acha que é sustentável, a pelo menos médio prazo, esse otimismo relacionado a isso, incentivado por esses pacotes por lá da China, né, seria o suficiente para poder trazer tanto ânimo assim? E segundo, seria o suficiente também para levar a Vale, sei lá, ao patamar de R$100 novamente? Porque a gente viu a Vale com o movimento de ontem voltar a valor de mercado de 10 bi, né? Uhum. Pois na verdade, assim, se o mundo não caminhar para uma recessão e a China conseguir puxar, talvez o minério possa ficar muito mais caro do que o que a gente está vendo agora aqui, né? Então, sim, eu acho que tem um potencial, sim, para a Vale recuperar. Eu não acho um absurdo falar em Vale voltar aí para R$100.
é muito fácil, né? A Vale é uma ação que costuma andar muito forte, reagir muito forte, até pela qualidade da companhia, né? Pela governança, os investidores gostam muito. Agora, a questão, de novo, eu acho que se é sustentável ou não, essas medidas a gente vai ter que ver como é que a China vai conseguir, eu acho que manter ou não, né? Ter resultado desse estímulo. E se os Estados Unidos não vai realmente, né, entrar num cenário de recessão, o que poderia colocar um pouquinho de água no chope aí. Mas se tudo der certo, eu acho que a gente pode ver um bom tempo ainda desse ciclo de alta das commodities. Perfeito. Ô Fabrício, voltando um pouquinho ainda a falar da questão aí do setor do varejo, né? A gente tem as ações aí de Renner, Soma aí figurando novamente aí entre as maiores altas do dia, né? Companhias aí estão inseridas em um setor aí muito pressionado, né, por conta de juros, competição, né? O que esperar aí especificamente desse setor, dessas empresas, né? O mercado, a gente pode dizer que abandonou aí esses ativos, né? No caso da Magazine, Via, entre outros aí. Realmente o mercado de varejo, né, na verdade o setor de varejo é um setor bem perene, né, um setor aí muito antigo e bastante resiliente, mas é um setor extremamente competitivo, né, se a gente voltar um pouquinho no tempo, as líderes de 10 anos atrás não são as líderes de hoje, quanto mais a gente vai voltando aí, né, quem é um pouquinho mais experiente, né, lembra de Mesma, Mapping, a gente foi passando. Então é um setor extremamente difícil, né, de margens apertadas, de competição. E esse cenário, e que depende, né, de um cenário de crescimento econômico, né, de um cenário positivo, um cenário de emprego, de renda. E o que a gente está vendo é que nós vamos passar por alguns momentos, né, de dificuldade com esse nível de juros, com essa taxa de juros nesse nível que a gente está trabalhando. Isso pode desestimular, sim, um pouco o consumo. Na verdade, a intenção é essa, né, para a gente tentar esfriar um pouco a inflação. E torna a vida dessas varejistas bem difícil, né? Principalmente por conta do endividamento, as despesas mais altas, né? A questão do frete, toda essa disputa que vem acontecendo aí. Então, eu acho que a gente vai passar assim, por um ciclo de aperto nessas empresas aí, que já vem tentando buscar aí formas de ou alternativas, né, para compensar ou recuperar margem, novas parcerias, buscar novos sellers, estão tentando se reinventar dentro desse cenário, né, em termos de redução de custo, todo esse trabalho. Não vai ser fácil, né, acho que esse ano, talvez aí boa parte do ano que vem para essas companhias, e o mercado, então, reviu isso aí, essa expectativa de crescimento, né, naturalmente, o próprio valuation das empresas cai, a gente está falando aí de uma taxa de juros mais alta, né, o que implica aí no custo de capital uma exigência dos investidores mais altos que precifica aqui embaixo. E o mercado, enquanto ele não tiver essa visão de uma volta aí da queda de taxa de juros, vai ser difícil, né, precificar novamente para o alto essas companhias aí. Então, eu acho que o mercado ele gosta de antecipar, mas ele não gosta de incerteza, né? E a gente não consegue saber nem ainda onde que vai parar os juros, né? Se nós vamos parar na próxima reunião, se vai estender para outra reunião ainda. Então é um cenário bastante incerto e difícil para o varejo, sim. Agora, trazendo um pouquinho, né? Você falou sobre essa questão da taxa de juros. Como você mesmo disse, a gente não sabe onde é que vai parar essa taxa. Eu queria trazer essa análise, mas para um outro setor, para o setor de bancos. Isso é uma coisa que às vezes divide bastante a opinião de alguns analistas, né, que já passaram por aqui na nossa programação. Alguns acreditam que com juros mais altos, os bancos acabam sendo mais beneficiados, porque acaba, né, favorecendo a maiores margens, inclusive, e ele consegue ter lucros ali nos produtos. Já tem gente que acredita que não, que os juros mais altos acabam, né, resultando em inadimplência, menos pessoas entrando aí em financiamentos, enfim. Divide bastante a opinião. O fato é que quando a gente pega os números, resultados trimestrais dos bancos, esses nunca perdem, né? São os melhores números sempre. Como que você vê esse desempenho, como você tem acompanhado, né, esse desempenho aí do setor de bancos, dos bancões pelo menos, né? E até que ponto, na sua opinião, na verdade, esse ciclo de alta de juros pode ser positivo ou negativo para os bancos, no seu ver? Não, os juros altos, né, eles já beneficiaram mais os bancos, né? Hoje eles têm um papel, sim, eles são benéficos para os bancos, mas talvez numa escala menor, mas eles beneficiam sim, né? Se a gente entra nesse cenário de crédito mais alto, claro,
os bancos vêm investindo aí em aumentar a sua carteira de crédito, né, porque é onde vem boa parte do resultado dos bancos vem daí. Consequência de um cenário mais difícil de juros mais altos é também o aumento da inadimplência, né? A gente tem visto que foi a maior preocupação, inclusive o presidente do Itaú vem falando disso desde o terceiro trimestre do ano passado, que o desafio em 2022 seria, né, a inadimplência, mas eles seguem, né, eles têm uma experiência muito grande em crédito aqui no Brasil, né, por quantas dificuldades a gente já passou, por quanto cenário de taxa alta a gente já passou aqui. Então, é um segmento sólido, é um setor sólido, e se beneficia sim, né? E tem aí um índice de cobertura, os bancos trabalham aqui com uma relativa folga aqui no Brasil, né? Um setor extremamente regulado, né? Até, de novo, né? Aprendeu a trabalhar com essa diversidade, e é benéfico para os bancos, sim. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil, os bancos também tem uma contribuição aí da questão de seguros dentro do seu balanço, né? O Banco do Brasil tem lá a BB Seguridade, o Bradesco também tem a divisão de seguros, assim como o Itaú, né? E as seguradoras se beneficiam muito mais, né, desse juro mais alto, que é a questão aí do float, né? Esse dinheiro dos prêmios que ela recebe até que o sinistro não aconteça, esse dinheiro vai se beneficiar, vai ter um resultado financeiro melhor, e isso também contribui para o resultado do banco, né? Então ele acaba ganhando em outras frentes, né, e se beneficia. A maior dificuldade dos bancos, além da inadimplência, né, que é essa provisão que tem que aumentar, que diminui ali o resultado final, né, direto ali na carne, é a questão das tarifas com serviços, né, que é onde a briga aconteceu mais com as fintechs. E nessa questão do governo, né? Porque às vezes o governo quer um pouquinho de dinheiro, vai lá e aumenta um pouquinho a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, e tira ali mais um pouquinho. Mas a gente teve mais esse aumento aí da CSLL agora, anunciado há pouco tempo, válido até o final do ano, né? Então, acaba que o governo sabe que os bancos têm essa resiliência e se beneficiam, né? Agora vamos tirar um pouquinho mais daqui. Não é fácil, mas eu acho que os bancos vão performar ainda bem esse ano, né? A gente, como eu disse, assim, é um setor robusto, um setor que sabe usar o crédito, vem investindo em crédito, né? O Itaú já vem trabalhando para expandir a sua carteira de crédito, todos eles vêm buscando expandir isso, e sim, né? Se beneficia da taxa de juros alta, por um lado, né? Mas também aí pode ter um probleminha que causado esse juro mais alto, causar essa inadimplência. Você falou sobre essa questão dos juros também favorecer setores de seguros. Para o setor de saúde, também você acredita que isso possa ser interessante ou não? Aliás, setor de saúde que teve bastante movimentado por M&As ultimamente, né? E eu não sei se no seu ponto de vista isso pode refletir aí pelo menos no médio e longo prazo para essas companhias, isso mudar um pouco o patamar de resultados. Por exemplo, a Apivida agora teve um resultado que não foi tão interessante nesse primeiro tri, né, ainda muito por causa dessa movimentação com a Notre Dame, mas eu não sei como é que está a sua expectativa para o setor. A questão do seguro-saúde, ele é um pouco mais complexo nesse cenário que a gente está entrando por conta muitos dos planos corporativos, né? A demissão, você tem cancelamento, você tem uma redução do quadro para adequação da empresa, você tem cancelamento, e às vezes as pessoas, a própria pessoa que perde o emprego precisa fazer algum ajuste, muda para um plano mais barato, ou cancela, ou começa a cortar algumas coisas, né? Então, eu acho que se beneficia menos o setor de saúde, né, do que outro tipo de seguro, até porque os custos das companhias sobem mais, né, as despesas, material, honorários médicos, então tudo isso prejudica, né? E o reajuste que é anual, ele acaba trazendo um pouco de aperto, né? Uma defasagem entre o que está acontecendo. Então eu acho que o setor ele deve sofrer um pouco, sim, ainda, até que tudo isso se acomode. Perfeito. Agora falando só um pouquinho, só para a gente encerrar o nosso papo, não dá para poder a gente não falar sobre câmbio, já que a gente está falando sobre mercado, né? Eu estou vendo aqui o dólar futuro numa queda de 0,53% agora, na moeda americana 4,82. Mas se a gente olhar aqui mais ou menos, né, meados de maio em diante, a gente vê claramente aqui no gráfico a tendência boa de queda em relação a esse câmbio, né, o que fez aí algumas casas até mudar algumas expectativas aí para essa taxa de câmbio. Claro que é muita pretensão a gente querer ficar adivinhando aonde vai o dólar, para onde não vai o dólar.
Mas lembrando que a gente tem um ano eleitoral, acredita que é sustentável essa tendência de queda, pelo menos, ou a gente ainda pode, né, com todas essas incertezas políticas, ver o dólar dando aquelas disparadas assustadoras ali, né, que a gente veio acompanhando, por exemplo, como tinha ali em janeiro desse ano? Palpitar sobre o dólar é uma tarefa sempre muito ingrata. Né? Sempre, né? Mas a gente tem que perguntar. E você sabe que eu tenho muitos amigos que me ligam. Olha, eu preciso fechar um câmbio, será que eu compro o dólar? Eu falei, olha, se eu tivesse essa resposta aqui agora, né, te garanto que ficaria tudo muito mais fácil. Mas assim, a gente... como a gente falou dos juros, né, o que tem atraído o dólar, na verdade, atraído o capital estrangeiro, atraído o dólar para o Brasil, o diferencial de taxa, né, o famoso carry trade. Como a gente tinha uma expectativa aí de uma taxa de juros mais alta por mais tempo, não tínhamos uma direção do Fed ainda, do Banco Central americano, estava valendo a pena para o estrangeiro trazer o dinheiro para cá, né, colocar o dinheiro aqui e ganhar nesse diferencial. Quando tivemos aí um pouco de susto no mês passado, né, de que o Fed talvez fosse apertar mais, a gente teve um maio com saída, né, líquida do dinheiro aqui da Bolsa. Se eu não me engano, foram quase 10 bilhões em maio, de 10 bilhões de reais de saída. A gente teve o primeiro mês negativo do ano, foi o mês de maio. Né, mas aí nos últimos pregões de maio, e voltando agora, eu não tenho dado do dia... a gente não tem o dado ainda do mês de junho, né, porque a Bovespa divulga aí com 2 dias. Mas a gente teve, acho que se não me engano, os últimos 5 pregões do dólar voltando, né? Aparentemente, o mercado não está acreditando que os Estados Unidos possa ser tão agressivo como o Fed vem colocando, né? Que vai conseguir trabalhar com juro neutro. E aqui no Brasil a gente ainda está com a perspectiva talvez de mais uns 2 aumentos. Então o carry trade ainda continua atrativo. E o dinheiro parece, né, que está voltando, o dólar parece que está voltando, a gente precisa acompanhar aqui. Eu acho que mais do que a eleição, é isso que vai ser o drive para o câmbio aqui, né, essa atratividade. Enquanto ela estiver atraente, a gente pode ter o dinheiro estrangeiro entrando sim. Né? E se o Fed precisar se mostrar um pouco mais agressivo, eu acho que a gente, aí sim, né, Fed mais agressivo, perde essa atratividade e o cenário eleitoral, eu acho que pode dar uma pressionada no câmbio, sim. Mas eu não acredito um dólar muito mais abaixo do que a gente tem visto aí, nesses 4,60, 4,70, não. Eu acho que, aparentemente, se eu tivesse que dar um chute, a gente tem meio que um piso aí, né? É muito difícil ver muito mais baixo que isso. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, e aí eu já deixo aqui o espaço, né, uma provocação e um espaço aqui para suas considerações, né, Fabrício, até um tempo atrás, né, renda fixa era o assunto já deletado, né, das prateleiras. E aí agora, com esses juros, renda fixa voltou a atrair os olhares, né, a gente tem visto, na verdade, um movimento até um pouco, né, com menos tendência ao risco ali, quando a questão é renda variável. E ainda mais com tantas incertezas, isso acaba favorecendo a eleitoral, enfim. Na sua opinião, o momento é de renda fixa, é de renda variável, é de aguardar, é esperar passar essa eleição? E aí? E aí a gente vai finalizando o nosso papo com isso. Bom, depende muito do perfil do investidor. Claro, né? Não dá para ter famoso dito, né? Todos os ovos na mesma cesta. Mas sim, né, a renda fixa ela passa a ser interessante, dependendo dos objetivos que a pessoa tem aí, que o investidor tem para o curto, para o médio prazo. E, de novo, voltando aqui, quando eu falei do valuation lá atrás, esses juros mais altos prejudicam o valuation das empresas, né? A gente traz um valor futuro, o resultado futuro dessas empresas, a valor presente, é uma taxa de desconto mais alta, o que impacta a cotação. E aí, quando você compara uma taxa livre de risco com o risco da renda variável, você fala assim, meu Deus, né? Está valendo a pena a renda fixa. Por outro lado, também, eu sou uma pessoa, sempre fui de uma família de empresários, né? Também sou empresário, sou investidor, com uma cultura de renda variável. Né? Na verdade, não só na Bolsa, né? Mas por estar exposto ao mercado da renda variável. Normalmente, nessas ocasiões, também é onde surgem as melhores oportunidades da renda variável para quem quer ter um pouquinho, justamente por esse
valuation mais rigoroso que é feito nas empresas. Né? A partir daquele momento que a gente vê um cenário de desaceleração dos juros, né, que o mercado enxergar que o juro vai começar a cair, de novo, a Bolsa antecipa e a gente pode ter uma corrida muito rápida das cotações novamente. Então, é assim, dá para dosar, dá para dosar. Muita gente diz assim, não, eu vou para a renda fixa, quando o juro cair eu volto para a Bolsa. É difícil dar tempo disso acontecer, né? Mas, né, a gente está vendo aí alguns pré-fixados aí já falando de 15% ao ano, 13% ao ano, fica realmente tentador aí, principalmente para quem teve uma experiência negativa aí na Bolsa ou para quem chegou agora teve uma experiência negativa, realmente se torna muito atraente. Mas eu gosto sempre de lembrar que é nessas horas, né, que as oportunidades costumam aparecer aí na renda variável também, né, dos grandes upsides ali, para quem está olhando um pouco mais no médio prazo. É isso. Tá certo, então. Boa, Fabrício, muito boa. Obrigada mesmo, viu? Obrigada aí pela sua visão. Espero contar com você aqui mais vezes para a gente, né, para ajudar a gente a entender um pouco os cenários aqui nos fechamentos de mercado. Até uma próxima. Professor Fabrício Lodi, conversando então hoje aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, pessoal. Uma ótima tarde a todos. Uma ótima tarde.